você que está acompanhando o nosso programa, a gente está começando agora um bate-papo, né, com o nosso amigo. Eu ia chamar de figura ilustre, eu vou tirar essa nomenclatura, porque eu acho que ele já se acostumou a ser tratado como ilustre. E é o maior artista que o Piauí já teve, pelo menos na minha concepção, e aqui eu falo com franqueza, com honestidade, respeitando todos que são artistas na história piauiense. De acordo com o Chico Anísio, é um dos maiores artistas que o Brasil teve. Então, se o Chico Anísio falou isso, quem sou eu para discordar? Dentro do Nordeste, é aquele que consegue levar ainda a voz do Luiz Gonzaga, pelo menos através dele, do amor que ele tem por esse homem, e leva a sua piauiensidade. Em 2008, eu tive a oportunidade de conhecer o João Cláudio Moreno através do programa Consciência Humana, né, quando eu fui à sua casa fazer a primeira entrevista, entre várias que a gente já fez juntos. E de lá pra cá a gente começou uma amizade muito boa, uma amizade que foi se concretizando. Eu já era fã do João Cláudio, já acompanhava o show, o João Cláudio não me conhecia. Daquele momento em diante a gente estabeleceu uma amizade, né? Fiquei muito feliz quando eu descobri que o meu aniversário era 6 de maio, aí depois descobri que o João também era 6 de maio. Eu disse, será que tem alguma coisa aí, uma química? Né? E de lá pra cá a gente foi amadurecendo essa amizade que hoje, independente de se ver todo dia, independente de ter a possibilidade de estar toda hora conversando, mas sobretudo quando está junto, ela é intensa e ela é verdadeira. E eu queria te agradecer por essa amizade hoje. Não, eu que agradeço. Aprendi muito com ela, aprendi muito na primeira entrevista, que nós fizemos lá em casa, na biblioteca, sobre o Piauí. Depois tivemos um no final da tarde, na varanda, que nós tratamos de espiritualidade. Isso. Né? E da conjuntura das políticas internacionais. E hoje essa é a terceira entrevista para o Consciência Humana. Embora você tenha sido meu convidado, junto com o poeta Salgado Maranhão, para uma entrevista também para o meu programa, que repercutiu muito, que eu repito muito. Já repeti umas 3 vezes. Faz mal repetir, João? Não, esses programas assim, que tratam de temas que não são muito fáceis, que precisam ser, para serem assimilados, são informações conceituais. Então, para serem assimiladas, eles têm que serem vistos não só uma vez. Eu, quando gosto de um filme, por exemplo, eu assisto filme 8, 9, 10, 13. O Poderoso Chefão assisti mais de 200 vezes. O Nome da Rosa assisti mais de 100 vezes. O filme que é o Amadeus, que fala do compositor alemão Wolfgang Amadeus Mozart, assisti mais de 70 vezes. E eu não vejo os filmes novos, não vejo. Eu não leio os livros novos, eu releio os antigos, eu quase não faço amigos novos, mantenho os antigos. E quando eu vou ver um filme, eu não tenho paciência, a não ser que o filme me prenda nos primeiros 6 minutos. Aí se o filme me prender, aí eu vejo e em seguida vejo de novo. Foi o que aconteceu com o filme sobre Tim Maia. Eu vi uma vez, aí me prendeu nos primeiros minutos, assisti, em seguida assisti de novo, 3 vezes. Quando eu li o livro do Albert Camus, O Estrangeiro, esse livro quem me sugeriu foi o poeta Francisco Miguel de Moura, deve ainda estar vivo. Era bancário do Banco do Brasil e da Academia Piauiense de Letras. Ele me sugeriu o livro L'Étranger, de Albert Camus. Eu li o livro em português, a tradução, que era uma coleção dos clássicos universais da literatura, os clássicos da literatura universal, e depois de ler 2 vezes em seguida o livro, li a versão em francês com um dicionário. Eu não domino francês, mas estava fazendo um curso de francês, era um curso de francês que era dado aqui na Miguel Rosa, na Avenida Miguel Rosa, ao lado da Academia Brasileira. Não, acho que era no prédio que hoje é a Academia Piauiense de Letras, que quando não era a Academia Piauiense de Letras, eu acho que era ali. Eu não sei se era a casa ao lado, que era pelo Pantaleão. O nome do curso era Le Premier. Então tinha espanhol, francês, inglês e
francês, inglês, espanhol e português. Ele é de Portugal, casado com uma senhora da família Benício, de Pedro II, Pantaleão, não sei, nunca mais vi. Hã? Não, era de Pedro II, é irmão do doutor Antônio Benício, aquele grande médico. Não me lembro o nome dela, tinha Dona Amparo, ela era uma delas. E então havia o curso de francês, né? E eu era muito impressionado com o francês. Então eu só vivia decorando todas as frases, os textos, e falava na sala de aula. Malgré les pressions venues du monde entier, la partie résistait. Jusqu'ici, la catholique française decorava. Então, tive vontade de ler o livro na língua original com o dicionário. João, você agora há pouco frisou que assiste muitos filmes antigos, repete muito aquilo que você gosta, relê outros livros. Lembrei agora aqui de uma discussão filosófica lá do começo da filosofia dos pré-socráticos, Parmênides e Heráclito, que o Heráclito de Éfeso defendia a tese de que o homem estava numa eterna mudança, num eterno devir, num movimento constante. E o Parmênides considerava que o homem tinha uma essência imutável, ou seja, alguma coisa que o caracterizava. Quase 10 anos depois da nossa primeira entrevista, o João é o mesmo ou o João mudou? Ele está meio pelo perfil do Heráclito aí, que muda constantemente, ou o João está mesmo nessa tendência do Parmênides, que tem uma essência que não muda e que vai se conservando? Primeiro é o seguinte, vamos considerar um dado importante que o jornalista Luiz Belo, já falecido, toda vez que citava Heráclito, dizia o filósofo, não o político. Botava sempre entre traços. Para não confundir. Dizia assim, o Heráclito, o filósofo, não o político, dizia: a gente muda algumas coisas e outras são imutáveis. E é necessário que mudemos. Desde que a mudança seja uma mudança para melhor. A mudança seja no sentido da ação que move o mundo, a existência, move as dimensões extraterritoriais, sensoriais, a maior força capaz de mover tudo e qualquer coisa no mundo, que é o amor. De maneira que é uma coisa muito triste, muito catastrófica chegar ao fim da vida e ter a consciência, não que os outros lhe digam, ou que os outros falem de você, mas você próprio ter de si uma consciência de que não amou, de que se fechou num egoísmo, numa autossuficiência ou numa alta complacência de si mesmo. Então toda mudança no sentido de progredir, lhe encaminhar para amar mais e melhor, é válida, é necessária e é para isso que estamos vivendo. Agora, se as mudanças, podem ocorrer mudanças também para pior, que lhe tornem mais fechado, mais egoísta, mais obtuso, mais materiais, aí são prejudiciais. Eu acredito que houveram muitas mudanças. As mudanças que moldam o nosso caráter são muito a partir do trabalho, da dor, do sofrimento e coisas que mudam uma pessoa. O sofrimento é necessário, então? O sofrimento é exatamente o processo de burilação. Como pega uma pedra bruta e vai tirando as arestas. Se a pessoa não sofre, se tudo é fácil, ela se acha autossuficiente. Então ela se acha um privilegiado, um endeusado. Pode até se considerar numa equivocada noção de si mesmo numa ilha, em que todas as pessoas devem fazer tudo o que ela precisa. Pode se achar alguém superior, um supremo. Exatamente. E a dor é justamente o caminho que todas as concepções filosóficas, quase todas filosóficas, e todas as concepções teológicas e religião vão chegar a esse ponto. O sofrimento é necessário para mudar a pessoa. Agora,
Se ela dá ao sofrimento um sentido, aí ela é o que chamamos de amor. Então ela é capaz de amar. Pior, acho que já te disse isso, pior é quando a gente sofre também do mesmo jeito e não deu nenhum sentido ao sofrimento. Porque tem que aprender com esse sofrimento, né? O sofrimento... Nem todo mundo aprende com essa dor. Se você... É impressionante, é uma liberdade interior que nasce interiormente, em que você se desapega das outras coisas, processo, vai se desapegando das coisas materiais, das honras, dos privilégios, dos elogios, dos confortos, até poder anular. Isso é quase impossível, anular plenamente o ego para aí transformar-se essencialmente num ser que ama. O ser que ama é aquele que sai de si, perde seu tempo, suas energias, suas economias, sua juventude para doar-se aos outros. Isso pode ser feito em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer atividade. Pode ser um santo, um padre, um médico, um pai de família, um comediante, um humorista, um jornalista, um político. É dar à atividade humana que ele desenvolve todos os seus talentos, suas capacidades, serviço do outro, que também só terá sentido se partir da concepção de que você é, de fato, muito amado. Para colocar o indivíduo em equilíbrio. Ele primeiro, assim, eu não vou ser bom, eu não vou fazer o bem para ganhar o céu. Eu não vou ser bom para agradar o outro. Eu não vou ser bom para ser premiado. Essa aí é uma concepção ainda equivocada. João, você me faz lembrar aqui uma coisa interessante. Você vai falando e a gente vai ruminando aqui as ideias. Lá no helenismo, você falou ainda agora de vaidade, de fama, algumas coisas desse tipo. O estoicismo, os estoicos, queriam defender a tese que era preciso negligenciar as emoções para evidenciar uma razão para que o homem pudesse, assim, ser pleno, conseguir a paz de espírito. Epicuro colocava os prazeres não naturais e não necessários que deveriam ser evitados, como a fama, o poder, a riqueza. Embora eles tivessem ali divergências filosóficas, o Diógenes, que era um cínico naquele mesmo período, colocava essa aversão, essa vaidade intelectual, ou seja, e nós estamos falando de um tempo que as pessoas não tinham tanta tecnologia como tem hoje, ou seja, e hoje? Com tanta tecnologia, com um mundo aí que oferta tantas coisas, né? Não sei o que esses filósofos diriam hoje, parece que eles já estavam aventurando que é onde a humanidade chegaria. Como é que faz para evitar? Você falou muito de amor, aí lembrei também de Santo Agostinho, que diz que mais importante do que buscar a verdade ou encontrar a verdade é encontrar o amor. E eu falo de homens que viveram um tempo em que não tinha nada disso aqui, nós estamos aqui cercados de livros, de tecnologia, de informação. E hoje, com todo esse aparato que seduz tanto as pessoas a não pensar como esses seres pensaram, eu tenho que olhar para o futuro de forma pessimista ou otimista, realista, o que é? Olha, o homem é sempre o mesmo, em qualquer época ou em qualquer lugar. Ele é sempre o homem. O ápice da criação divina, porque dotado de inteligência, sensibilidade, emoção e liberdade. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais no século XVI, muito antes do surgimento da psicanálise ou da psicologia, já dividia a personalidade humana em quatro aspectos. Falava de sensibilidade, inteligência, vontade e, vontade, inteligência, sensibilidade e afetividade. E que havia, às vezes, certos indivíduos, como os artistas, por exemplo, em que a sensibilidade era exacerbada e a afetividade era detida. Ou seja, era uma afetividade
não desenvolvida. Isso dá problema. De maneira que você tem uma sensibilidade, você sente, mas é sensível demais, percebe tudo, mas não consegue transpor aquilo para o afeto, a mansidão, a humildade com o outro. Só que nos outros tempos, os problemas eram outros. Os embaraços ao crescimento do espírito humano eram outros. Na época de Santa Teresa d'Ávila, era toda a vaidade dos castelos, da nobreza, da hierarquia, as vaidades novelescas, da aristocracia. Em outra época, na época de São Francisco, por exemplo, foi o Papa mais poderoso da história, Inocêncio III, era o poder bélico das cruzadas, deter poder sobre todos os estados da Europa, submisso ao poder papal. Cada época tem suas dificuldades. Agora nós temos a tecnologia e o avanço. Nós estamos num período de transição onde estamos meio tontos, porque estamos mudando de uma época para outra. Tivemos a época da evolução do começo primitivo, que contava muito a força e o poder bélico. Depois tivemos a revolução da imprensa, que é a palavra escrita. Depois tivemos a revolução industrial. Depois da industrial, a revolução da comunicação. E a imprensa, inclusive, ajudou até naquele momento da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, Gutenberg. Se não fosse a imprensa, não haveria Reforma Protestante. Não haveria. E se não houvesse a Reforma Protestante, não haveria Contra-Reforma. Os jesuítas não teriam vindo colonizar todo o Novo Mundo. Para ver como é que as coisas... Naquela época, no século XVI, parecia que o mundo ia se acabar. Os luteranos tomaram conta da Europa, morreu muita gente e tal, e de repente aparece assim um exército que era a Companhia de Jesus, São Francisco Xavier, São Francisco de Sales, Inácio de Loyola, uma época de 16, homens que fizeram coisas impossíveis. Mas eu quero voltar para a questão da época de hoje. Viver na época de hoje é um martírio. É um martírio, João? Porque você tem exatamente a oportunidade realmente de crescimento ou de completo fracasso. Esvaziar tudo. Ou você cresce no amor, ou você sucumbe mesmo e fracassa na sua missão, porque é um martírio no sentido de que você tem que abrir mão de muita coisa para poder se desprender e manter no mundo de hoje cheio de opções, de ofertas, de futilidades, nunca se privilegiou tanto a exacerbação do ego, e sendo o ego o maior inimigo do crescimento espiritual do homem, quer dizer, Pascal já dizia, o eu é odioso. As redes sociais são exatamente projeções infinitas desse ego. Mas, aliás, todo conhecimento, toda inteligência é antiga e infinita. Nada é novo. Nada é novo. Nada. Qualquer informação que nos parece nova, inédita e tal, ela foi elaborada e existe desde sempre em alguma outra época ou em alguma outra dimensão. Tudo é uma breve recapitulação, ou como dizia Décio Gonçalves, tudo é reprise, nada é novo. Tudo aquilo que você faz, que você experimenta, já foi tentado experimentar de uma forma ou de outra em alguma época. Você falava de abrir mão, João, agora há pouco, eu me lembrei, inclusive hoje eu estava dando aula no Colégio Integral do professor Paulo Machado e estava conversando com o pessoal do terceiro ano do ensino médio que vai fazer vestibular. E aí teve um momento que a gente parou o conteúdo para pensar um pouco na prática, no dia a dia, naquilo, como é que estava indo a situação de aula. E aí eu perguntei aos alunos qual era a capacidade deles de renunciar. Disse, poxa, vocês vão fazer um terceiro ano, um vestibular, vocês vão ter que renunciar às vezes a um final de semana, vão ter que renunciar, por exemplo, não sei, a um show de grande projeção que vai ter num domingo, ou seja, por exemplo, teve o show do Hélio Safadão agora, um artista que eu respeito, mas num domingo lotado, ou seja, cheio de jovens que no outro dia tinham que estudar e lá estava lotado.
Ou seja, até que ponto vocês conseguem renunciar a coisas que são importantes para que vocês possam conseguir outras. E nesse mundo que você coloca como um mundo de hoje, em que há uma dificuldade para a existência... Renunciar e ir ao show para estudar seria um martírio. Martírio. É. Ficar em casa seria um martírio. É nesse sentido que eu quero lhe dizer. É renunciar a ter dinheiro, quando a grande tentação é ter dinheiro. Hoje, dentro da igreja, por exemplo, a grande tentação dos padres é ser famosos, ser artistas. Tudo é um martírio. Quer dizer, resistir a tudo isso. A pornografia, que era uma coisa que para você ter acesso, quando eu era adolescente, você tinha que sair de casa, escondido, ir para a Praça Pedro II, botar uma revista assim no rosto, entrar numa fila para o Cine Rex, onde passavam filmes pornográficos. Hoje você está vendo na sua casa com maior facilidade todos os tipos possíveis. Renunciar a isso é um martírio. E o martírio só pode ser feito em plena consciência e em plena liberdade. Quer dizer, o mártir é aquele que dá a vida pela fé, por uma causa, pelo amor. Aí é que eu volto. A grande liberdade interior, que é o que nós vamos alcançar e que nos está sendo dada a oportunidade nessa época difícil, é exatamente uma consciência humana interior de que eu não preciso de nada dessas coisas e que eu tenho, com plena convicção e consciência total de minha liberdade, fazer opção por não ser rico, por não ter coisas, por não ter poder nem fama, e ao contrário disso, ser extremamente humano, carinhoso, amável, ter acesso a toda a fonte de conhecimento que possa ajudar a mim e aos outros, ter compaixão, ter caridade, compartilhar o conhecimento e os bens, essas coisas. Esse é que é o martírio que eu falo. Quer dizer, porque as almas sensíveis, as que sabem que estão deslocadas desse contexto, elas vão sofrer bastante. Sofrem muito. E porque, como disse Jesus, meu reino não é deste mundo. Então, assim, aquelas almas que eu não era para estar aqui, não quero fazer parte disso, elas sofrem. Então, nesse sentido é que é o martírio. Resistir a isso. João, no século XIX, nós tivemos aí um avanço muito grande das ciências sociais, né? Não mudando de assunto, mas enriquecendo mais. Tivemos o darwinismo social, Herbert Spencer, César Lombroso, e o Augusto Comte veio com o positivismo, pregando lá uma ideia de que a mitologia, a teologia, a filosofia, elas tinham sido importantes em determinado momento, tinham ficado para trás, e que a partir daquele momento tudo era científico, tudo era racional. Você é um homem de fé. O positivismo pregava essa racionalidade. Augusto Comte. Aquilo que ele pregou não aconteceu. Eu acho até que se tivesse levado tão a sério Augusto Comte, o mundo poderia ter sucumbido já. Onde é que está a fé? O espaço da fé. A fé está circulando aonde, João? Você falou de algumas vaidades da agora, a fé está circulando aonde? João? Qual é o espaço que a fé encontra para poder se manter firme no seu propósito? Não existe fé sem martírio. Voltamos de novo para a questão. Parece uma palavra forte, e é. Mas é que a pessoa vai levar ao pé da letra a palavra martírio como se eu estivesse propondo que as pessoas sejam encostadas no paredão e fuziladas por causa do seu testemunho, né? Como aconteceu. Ou então ser jogado numa arena onde os leões vão... Como se fossem os gladiadores, né? Como os cristãos eram jogados no Coliseu na época dos imperadores romanos. Mas agora, grupos internacionais compraram uma parte da Amazônia, que pega 2 estados, Pará e Amazônia, que dá quase o tamanho do Piauí,
quantias sim, insomáveis de dinheiro e botaram para fora 50, 60 mil pessoas, secaram 150 lagoas, interferiram no equilíbrio ecológico. E aquilo tudo é feito de acordo com a lei, porque vereadores, deputados aprovaram. E esse povo todo, isso é um martírio. São pessoas sacrificadas porque, embora se tenha a concepção de que vivemos num mundo democrático, a força que move o mundo é o dinheiro. E as decisões estão ligadas a interesses econômicos, não a interesses coletivos de fato. E, mesmo assim, com a economia globalizada, os poderes tendem a ser muito pouco, tendem a ser poderes concentrados na mão de muito pouco. Quer dizer, um grupo sustém, mantém toda uma rede de hospitais no mundo todo, o outro de alimento, o outro de educação, o outro, não é assim? Então, a fé é alguma certeza que ele anima, baseada numa luz que se acende no seu coração e que também pode ser na sua mente, sem que exija nenhuma prova, nenhuma justificativa, nada que lhe convença. É um autoconvencimento. A minha fé, por exemplo, ela nasceu primeiro de uma cultura católica. Você acredita nisso, tal, e você, porque foi ensinado a crer, você crê sem questionar. Quando chegou o tempo de você pensar muito sobre as coisas, eu imaginei, se existe o belo, bonito, esteticamente falando, existe aquelas pessoas que são justas, têm um senso de justiça, outros que têm uma capacidade de amar muito grande. Se há o belo, o justo, o que ama, o que sabe, o que empreende grandes coisas, é porque fora dela, acima dela, além dela, há uma fonte de justiça, de beleza, de amor. E tudo isso é essa fonte que eu vou chamar de Deus. Então é uma fé que parte do princípio de não fragmentar as coisas, da inteireza, da integridade das coisas. João, informalmente, agora há pouco, você comentava que leu Assim Falou Zaratustra. Sim. Do Nietzsche. O poema, eu não li o Nietzsche, eu li o poema do Benedito Nogueira Tapeti. Eu nunca li Nietzsche. E até o filme que ele, da loucura dele, como é que chama o filme? Quando Nietzsche Chorou? Quando Nietzsche Chorou. Eu tentei assistir, foi desses que pelos 6 minutos não me prendeu. Tentei várias vezes. Eu já sempre tive uma antipatia muito grande pelo Nietzsche, porque disse Deus estava morto. E eu, como um crente, que está morto é ele. Então, eu vi o poema, agora aí sim, eu vi o poema do Benedito Nogueira Tapeti, porque é o seguinte, essas filosofias ateístas que nasceram na Revolução Francesa, iluministas, essas coisas, isso nada é da agora, é levar o homem para um precipício. É levar o homem? Levar um homem para um precipício, o precipício do materialismo cego, que escraviza, que esvazia, que tira o homem. A própria intenção do Augusto Comte, positivista, o Concílio Vaticano II, ele se comportou muito em função de uma reação ao pensamento positivista do Augusto Comte. Considerava a crença católica como uma crença menor, uma crença aceitável para que possa colocá-la a serviço do homem. Mas tirar o homem do serviço a Deus. Compreende como é? Compreendo. Aí, nós temos essas 3 virtudes teologais: a fé, a caridade, que é o amor, e a esperança. São Paulo diz que das 3, a mais importante é o amor. Santo Agostinho diz: ama e faz o que quiseres. Santa Teresinha do Menino Jesus, do século XIX, tuberculose,
intensa, morreu aos 24 anos, dores terríveis, porque apodreceram os pulmões e os intestinos, dizia assim, o meu purgatório é o amor. São Giuseppe Moscati, que era um médico em Nápoles, ele dizia que o amor nunca é em vão. Ele ficou totalmente pobre, porque além de consultar de graça, ele ainda vendia os móveis para poder comprar os remédios dos pobres. Abriu mão de casar e tudo enquanto, porque queria servir. Era o médico mais brilhante da Itália, mas não queria ser diretor nem professor de nada. Encontrava a sua realização só no serviço. Não era nenhum frade, nenhuma pessoa contemplativa que vivia dentro de um mosteiro, não. Um médico. Agora, século XIX, em Nápoles. Dizia Moscati, dizia, o amor nunca é em vão. Madre Teresa de Calcutá, que impressionou tanto o Papa Paulo VI quando ele esteve na Índia, nos anos 70, acho que 70, foi o primeiro Papa que teve com Madre Teresa de Calcutá. E voltou impressionado e aí começou a pregar sobre a civilização do amor, que é justamente uma reação às filosofias ateístas que colocam o homem no centro da história. Então tinha um confessor dele, o padre Júlio, que disse assim, e ele ficou muito impressionado com Madre Teresa. Então, o padre Júlio dizia, sabe por que Madre Teresa convence tanto? Ela não fala de amor, ela simplesmente ama. Ela não teoriza sobre isso. Falar de amor ou falar de fé, dar conceitos, conhecer a teologia, tudo isso é lindíssimo. Mas teologia não é fé e nem é amor. Saber o Evangelho de cor e todas as resoluções dos concílios e toda a doutrina e não vivê-la não significa muita coisa. Embora que não saber, não ter nenhum conhecimento, ser até considerado uma pessoa alienada às vezes até da realidade em que vive, cultural, e da realidade, todo esse cabedal de conhecimento, mas que de fato ama, que não sabe, mas vive. É muito melhor do que saber e não viver. De maneira que alguém pode achar que não tem fé e ter o amor. E isso é mais importante do que professar uma fé sem amar. Sem amar, porque também está no Evangelho que uma fé sem obras não adianta nada. Está morto. E outra coisa que tem no Evangelho diz, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. O amor é uma força que você sente a necessidade de fazer o outro feliz, mesmo que isso lhe faça infeliz. Não foi nenhum teólogo e nenhum filósofo que definiu de forma tão clara quanto metafórica como o poeta português Camões. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. João, em 2008, você, durante a entrevista, eu perguntava sobre o Piauí, e uma coisa me marcou bastante foi quando você colocou a situação que o Piauí ele era um dos grandes problemas que você colocava, é que o Piauí era distante de si mesmo. O Piauí era distante de si mesmo, tanto do ponto de vista geográfico, mas principalmente do ponto de vista psicológico. Você explicava, a gente vai tentar recuperar para colocar aqui no programa. E você, na época, né, olhava para mim, ainda começando a fazer o programa vai completar 10 anos em julho, você dizia assim, cuidado para não cansar, cuidado que você pode cansar. Né? Eu lhe confesso que às vezes esse cansaço
Ele vem, mas aí vem aquela cuidado para não cansar. Você assiste o programa mesmo, João? Ou só assiste quando dá entrevista? Não, eu assisto o programa. Fala a verdade. Eu tanto assisto o programa como assisto muito a TV Assembleia. E acho, até hoje nunca entendi por que a TV Assembleia não faz um projeto de divulgação, de promoção da própria TV. Porque tem gente ainda que não conhece o canal. Tem lugares que ele pega um canal, é um número, tem outro que é no outro, tem casas que não pegam o canal 16 e tal. Eu assisto muito programa da Consciência Humana e vejo entrevistas maravilhosas. Semana passada eu vi com o Antônio Trindade, outro dia vim com um professor que eu até te falei o nome, que me surpreendeu bastante e confirma aquilo que eu sempre digo do Piauí, é uma terra de gente inteligente, Piauí. Os estudantes daqui se destacam em medicina, no Rio, em qualquer lugar, no ITA, fora, tá? Mas aqui há inteligências impressionantes e impressionáveis em todas as áreas. Nessas áreas, nos vastos campos da tecnologia, que me suplanta, que eu não domino, está aqui meu celular. Você sabe que é aquele lanterninho. Eu me sinto incapaz de acompanhar os avanços tecnológicos porque eles são permanentemente mutáveis e eu sou um permanente conservador. Por mim, as coisas não mudariam. Então eu jogo a toalha. João, mais um martírio. Você é meu amigo, e aqui eu estou usando a palavra amigo no sentido literal da palavra, não é aquela coisa de usar a palavra só para dizer que é amizade. Se tivesse que intervir no programa Consciência Humana, contribuir, falar assim, rapaz, eu acho que poderia melhorar nisso, naquilo, você diria o que para mim? Eu acho o seguinte, esse nosso idioma é um idioma ingrato, português. Porque quando a pessoa vai em português, ela diz, eu vou dar 2 palavrinhas, ela fala 40 minutos. E não é como o idioma alemão, que é uma língua lógica, inteligente, semanticamente falando. Do ponto de vista sonoro é horrível, né? É uma língua bruta, né? Tanto que Mozart, quando compôs uma sinfonia, uma ópera em alemão, foi um escândalo, porque eles preferiam em italiano, que era uma língua mais agradável aos ouvidos. Mas o alemão é a língua da sociologia, é a língua da filosofia e é a língua da teologia. Os teólogos, os filósofos e os sociólogos são alemães. Exatamente porque é uma língua que, com pouco de estudo, nós não. Eu acho que tem muita conversa. Nós, tanto você como eu, como outros, o nosso grande pecado é que a gente faz uma volta para ir direto ao ponto. Direto ao ponto. Mas isso a gente pode corrigir na edição. João, eu trouxe hoje um presente para você, um livro, Cartas da Humanidade, né? Civilização escrita à mão, de Zaratustra a Barack Obama, Cartas Essenciais para a Compreensão da Humanidade. Parece um livro volumoso, mas como são várias cartas, você pode ler bem devagarzinho, uma carta por dia. Eu coloquei aqui na dedicatória, 16 de maio de 2017, João Cláudio Moreno. Com amor, carinho, amizade, muito sentimento de fé, dedica esse livro aos dias de eudaimonia vividos como seu amigo. E queria que você guardasse como uma recordação, um agradecimento pela disponibilidade. Você falou dos 3 programas que a gente gravou. Então eu trouxe presente também, eu vou... Aqui vai ser o protocolo troca de presentes, olha. Você já viu quando os papas visitam? O presidente visita o papa? Então, obrigado. Olha, você falou de 3 programas que você gravou, mas você fez bem mais do que isso. Você fez mais do que 3 programas. Uma vez a gente fez um programa sobre sua vida lá no estúdio da TV Assembleia, nem que eu funcionava na Assembleia, que é um 4º programa. É verdade. Você fez 2 shows muito especiais para mim, em homenagem a Luiz Gonzaga, quando eu organizava a festa. E aquilo deu uma projeção muito grande ao programa, fez o programa ficar muito mais conhecido. O fato de aparecer do seu lado fez com que o Consciência Humana e o Elielso tivesse uma projeção. Afinal de contas, você era uma figura pública, eu não. Eu sou alguma coisa que ainda está caminhando em busca de um lugar, um espaço. Então, na verdade, o programa está de aniversário e, assim como eu entrevistava o Tony Trindade na semana passada, passava uma entrevista antiga do Tony, em agradecimento pelo fato dele ter, né, sido muito importante dentro dessa história, você também foi muito importante. Então, assim,
essa nossa amizade pessoal começou a partir do programa. E você falava agora do português, que a gente às vezes dá uma volta grande para poder chegar ao ponto. Uhum. Mas eu acho que dar algumas voltas para chegar ao ponto é uma maneira também de estender a vida e fazer com que algumas coisas que a gente termina esquecendo, de alguma forma sejam faladas. Sejam ditas, né? Sejam ditas. Então eu queria que você levasse com carinho Muito obrigado. esse presente. Eu vou levar, assim, Cartas da Humanidade, Civilização Escrita à Mão. Olha que subtítulo. Civilização Escrita à Mão. Amém. Você vê que a palavra tem um... A palavra, o poder da palavra. A palavra é Deus. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. Era a palavra. Né? E quando aparece a Moisés na cultura judaica, numa sarça que se queima e não se consome, quem és tu? Eu sou. Eu sou. Nós temos Deus dentro de nós, né? A palavra, carta da humanidade. Uma pessoa diz, uma imagem vale por 1000 palavras. É verdade, mas diga isso sem usar a palavra. E essa palavra que constrói e que edifica é a que destrói e que derruba. É a palavra que anima, é a palavra que zanga. É a palavra que pode ser ponte, é a palavra que destrói qualquer aproximação. Né? A palavra que elogia, que afaga, é a palavra também que ofende. O poder dessa palavra. A palavra lançada que não volta mais atrás. E está tudo construído a partir de uma ideia que só é expressa pela palavra. Né? Existem outros códigos, mas a palavra é um principal. E aqui é a palavra, essa coleção que eu te trago, é a palavra usada para a educação, a partir da concepção de vários filósofos. Marx, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esse aqui ainda está no plástico, nem vi. Sócrates, Platão e Aristóteles. E aqui são grandes educadores, Carl Rogers, Celestin Freinet, Paulo Freire, que está no Skyne, o Henry Varro, Howard Gardner, Jean Piaget, que esse aqui tem uma grande influência no Ocidente, John Dewey, Edgar Morin, Darcy Ribeiro, e esse aqui eu acho que é russo, que eu não sei nem chamar. Deixa eu ver. Lev Vygotsky. Vygotsky. Gosto muito dele. Esse aqui, Gosto bastante. apresentadora da Marta Cláudia Oliveira. Eu acho que Muito influente na minha formação como professor, Vygotsky. Essa coleção estava comigo e eu acho que devia estar nas suas mãos. Então, eu estou passando para você também como uma forma de desapego, de ficar leve. E você, quando vê e usufruir daquilo, passa para outros. Entendeu como é o negócio? E como um exercício de amor. Essa semana eu fui fazer o show para as mães, Colégio Diocesano. Então eu fiz 3 dias. Eu acompanhei pelas redes sociais. Mães. E antes de entrar... Colégio que você estudou, né? É, colégio que eu estudei. E antes de eu entrar, entrava cantando no meio daquelas mães, eu soltei um vídeo que está circulando pela internet do Papa Francisco falando sobre a mulher. Aí o Papa Francisco diz, La Donna, a mulher, né? La Donna é suprema. Ele fala que é a criação de Deus, La Donna é a harmonia, a beleza. A mulher é a beleza, é a harmonia, é o equilíbrio perfeito, é a perfeição da criação divina. Ele diz, eu personalmente credo que Dio tenha feito a madre, feita a dona, para que nós possamos ter uma madre. Deus fez a mulher para que nós pudéssemos ter uma mãe. Com isso eu entrei. Todo mundo via o Papa falando, eu entrava e desenvolvia o show. E no final eu dizia que a coisa que mais se parece com o amor divino é o amor de mãe. Porque é um amor gratuito, é o amor que não espera retorno. Às vezes o filho desaponta tanto os pais e comete as piores coisas, e o pai, a visão masculina, paterna do pai, é severa e bota o filho para fora, está expulso. Não é mais meu filho, não venha mais aqui. Mas quando o pai viaja, a mãe telefona e diz, teu pai viajou, vem aqui.
O filho pode ser um delinquente, pode ser tudo aquilo, a mãe perdoa. É carne da carne. Pode ser que um dia ele quebre a casa toda, ela diz, coitado, hoje ele está tão... Então é a forma que mais se aproxima do amor de Deus. De maneira que quando você se sentir enganado, injustiçado, alguém que você deu a mão, deu espaço, até comeu junto, rezou junto, compartilhou das informações, você deu o máximo de amor e foi recompensado com traição, lhe enganou, lhe roubou, falou mal, perdoe. Porque se você não for perdoado, se você não perdoar, você não será perdoado. Quando eu disse assim, não canse, é porque o eixo cansa, porque todos nós fazemos alguma coisa para ser reconhecido. De maneira que há um limiar de frustração no ser humano, que quando alguma coisa não é correspondida, não é preenchida, isso gera depressão. Toda depressão é consequência de... tem também as causas químicas, mas toda depressão é consequência de um ego frustrado. E quanto maior o ego, maior o sofrimento. De maneira que você encontrando o caminho do amor, como educador, como professor, como comunicador, como político, mesmo que não seja eleito, se você de fato amar, quer dizer, doar-se gratuitamente, sem nada esperar, as compensações são outras, mas elas vêm. É como diz São João da Cruz, uma vez encontrado o caminho do amor, a alma nem cansa nem descansa. João, eu não tenho assim palavras para agradecer essa nova oportunidade. É um momento especial da gente que está fazendo o programa Consciência Humana, da TV Assembleia, que completa também seus 10 anos de idade, uma década, né? Passou bem rápido. É uma oportunidade enorme estar aqui sentado ao lado de você, que eu tenho uma admiração profunda como artista. Eu sempre gostei de diferenciar o João artista, passei a diferenciar o João que eu tenho intimidade, que eu tenho amizade para conversar, para bater um papo, para escutar as coisas. E gosto de falar sempre nas salas de aula uma outra vertente do João. Às vezes acho que as escolas, os donos de escolas deveriam aproveitar mais o João Cláudio para estar lá batendo papo, conversando, dando palestra, batendo papo com o aluno, não só fazendo o show de humor, porque assim, na nossa intimidade eu vi que o humorista, ele beira, né, a perfeição do ponto de vista do seu trabalho, mas o homem tem tantas coisas guardadas para mostrar, que nesse final de gravação, eu não vou fazer pergunta, eu gostaria apenas que você usasse esse nosso espaço, olhasse para a câmera, e já que hoje a gente grava as coisas e as coisas se eternizam, ficam guardadas, a gente vai morrer e as coisas vão ficar por aí, vamos aqui fazer um exercício metafórico, imaginar que você estivesse falando para a humanidade agora e que todas as pessoas pudessem estar lhe escutando, ou que alguém daqui a 50 anos, 100 anos vai estar lhe escutando, e que você quisesse deixar aqui uma mensagem, que alguém pode levar em consideração ou não. Bom, que mensagem é essa que você deixaria? Começo pela carta que eu escrevi para você aí. Só aqui, essa carta, ela é dirigida a você, como é dirigida particularmente a qualquer pessoa. Ele é o seu educador e apóstolo. Se é a época de martírio, nós somos chamados a ser apóstolos. O apostolado é a constância e a frequência numa atividade que alcança o outro, por mais difícil que ela seja. O apostolado quer dizer a rotina, transformar o cotidiano no exercício da construção de algo que alcance o outro. Porque nós podemos dizer coisas lindas, pensamentos lindos, formular concepções lindas de projetos, todas as ideologias do ponto de vista do ideal são perfeitas. Do ponto de vista da prática são terrivelmente desastrosas por causa exatamente do egoísmo humano. Como as religiões. Elas podem ser, sua base é uma necessidade quase que existencial do ser humano.
É uma ligação com o eterno, com de onde ele vem, com alguma coisa que ele procura. Mas a prática, por causa do ego humano, das imperfeições humanas, transformaram as religiões em fontes de manipulação, de poder, onde vão fundamentar, às vezes, até injustiças. Então, todos somos apóstolos. Apóstolos das crenças, da verdade. Os que não creem, mas amam, são apóstolos do amor. Ainda agora eu estava falando sobre amor, citando Santo Agostinho, Santa Teresa, tudo. Madre Teresa, eu esqueci de dizer. Uma dondoca disse para ela, eu jamais daria um banho no leproso nem por R$1 milhão. Ela diz, nem eu faço por amor. Ninguém faz nada por dinheiro. No fundo, todas as grandes coisas que você faz são por amor. É por amor que você cuida da mãe doente, é por amor que você cria os filhos, é por amor que você persiste na caminhada que não lhe dá retorno, é por amor que você vai para a sala de aula, é por amor que faz um programa como esse. E essa que é a força capaz, maravilhosa, que é a única destinação pela qual fomos criados. Triste quando chegamos à conclusão de que não amamos, se temos ainda um dia de vida que amemos, ou se são 10 anos, e quando amamos, de fato, e amamos muito, se sofremos, não sabemos. É impressionante isso, parece que a pessoa que ama, não é que seja um masoquismo, ela se esmera em se sacrificar por amor. E tudo fica mais leve. Enquanto que a pessoa que não se sacrifica por ninguém, ela não sofre nada e nem por isso quer dizer que seja mais feliz. Esses DVDs estão guardados há algum tempo esperando chegar às suas mãos. As coisas também esperam. É preciso entender as demoras, né? Tudo no mundo, gente, coisas, minerais, matéria e espírito, tudo é regido por uma força que impele, às vezes, e noutras detém. Junto com elas estava guardado um recorte de jornal antigo, um artigo com o título Resiliência, 2016, o ano da resiliência. Na hora de trazer os DVDs, eu não encontrei o artigo, vai ver a faxineira jogou fora. Não falei que tudo obedece a uma força que independe de nós? O artigo não era para vir. Só uma coisa nos diz diretamente respeito e nos incrimina ou nos salva: a nossa liberdade. Use a sua como já vem usando sempre, sendo como já é, livre para amar mais e melhor. Obrigado, João Cláudio. Nada, eu que agradeço. Obrigado a você. Estamos aqui desde o dia 30 de julho de 2007, programa Consciência Humana, aqui na TV Assembleia.